Então, eu queria desejar uma boa tarde a todos e dizer que nós estamos vendo aqui equilíbrio químico, tá bom? Boa tarde, tio. Boa tarde, Bia. Jean Lucas está aí também, caras novos chegando. Tudo bem, Bia? Tudo sim. Ótimo. Então, gente, eu vou fazer assim. Eu já tinha separado aqui para conversar com vocês sobre os fatores que eventualmente podem perturbar o equilíbrio químico, que podem alterar o equilíbrio químico. Só reforçando que o equilíbrio químico é uma situação na qual eu tenho duas reações ocorrendo simultaneamente, reações essas que nós chamamos de reversíveis, e simultaneamente também as velocidades, a rapidez das reações, né? Melhor dizendo, sendo igual. Ou seja, eu tenho ali uma reação ocorrendo da esquerda para a direita e outra ocorrendo da direita para a esquerda. Ok? É um processo de mão dupla. E ambas com a mesma rapidez. Isso é equilíbrio químico. Perfeito? Então, para quem está chegando agora, não viu as outras aulas ou está com dificuldade, vou fazer o seguinte. Vou começar relembrando aqui, através de exercícios, duas situações em que você vai encontrar o equilíbrio químico, né? Situações muito comuns em questões, enfim, situações que vocês vão ter que enfrentar com regularidade nas questões. Então, ó, quem não tinha feito ainda, quem não tinha acompanhado, volta um pouquinho aqui e vamos fazer os exercícios do tópico 13.1, os que não fizemos ainda, tá? Quarta-feira eu fiz os exercícios 1 e 2. Foi isso, Bia? 1 e o 2? Sim. Ótimo. Deixa eu fazer o exercício 3, até porque ele serve também como uma preparação para o nosso assunto de hoje, tá? Tanto o 3 como o 4. Esse gráfico aqui vai aparecer demais da conta, pessoal, nas provas de vocês, nos exames, vai aparecer muito. Como é que eu faço a leitura desse gráfico, professor? Esse gráfico traz a concentração de todos os membros da equação em função do tempo. Aqui é uma equação hipotética, tá, pessoal? Os elementos que compõem essa equação são um elemento suposto A, B e outro C. Então, três membros de um processo químico, de uma reação química, A, B e C. E a primeira pergunta ela é a seguinte: quais seriam as substâncias reagentes e quais seriam os produtos dessa reação? Então, a primeira pergunta que você vai encontrar sempre aqui. Aí você olha para os três gráficos e percebe uma coisa. Por exemplo, o elemento A, a substância A, melhor dizendo, ela não existia inicialmente, mas com o passar do tempo, a sua concentração foi aumentando. Enquanto B e C, que inicialmente tinham concentrações elevadas, foram diminuindo com o passar do tempo. Então, vou repetir. Enquanto a substância A aumenta com o passar do tempo, as substâncias B e C diminuem visivelmente. Isso, pessoal, mostra que a substância A foi produzida no processo, durante o processo, enquanto B e C foram consumidas. Então, a substância A deve ser o produto dessa reação, enquanto B e C devem ser os reagentes. Por quê, professor? Porque quem é formado durante a reação é o produto. E as substâncias que diminuem sua concentração, que são consumidas durante a reação, são os reagentes. Então, eu talvez pudesse dizer aqui que B e C são reagentes e que A é o produto.
Vocês concordam comigo? O que vocês têm a dizer? Sim, eu concordo. Está bem claro isso? Sim. Ah, professor, quer dizer então que nesses casos é só eu bater o olho no gráfico? Exatamente. Você vai ver quem é que está surgindo, quem é que está sendo formado e quem é que está sendo consumido. Quem estiver sendo formado é produto. Quem estiver sendo consumido é reagente. Essa foi fácil. Ótimo, professor. Vamos para a segunda pergunta. Em que instante, atenção, porque agora vai começar a ficar interessante. Em que instante a reação atinge o equilíbrio químico? Atenção, pessoal, porque agora vem a parte mais importante. A substância A começou a ser produzida graças ao consumo de B e C. Mas observe que tem um momento aqui em que a concentração de A deixa de aumentar. Cuidado, deixar de aumentar não significa diminuir não, tá? Deixar de aumentar é estabilizar-se. A concentração Parar, né? para isso estabilizou-se. Nem aumenta mais, nem diminui mais. A partir desse momento aqui, ó, a concentração de A, que é 0,5, se mantém em 0,5. Passe o tempo que passar. Interessante que o mesmo aconteceu com B e C. No mesmo instante em que A se estabiliza, B que vinha caindo para de cair, C que vinha caindo para de cair. Então, nesse momento, pessoal, que em algum momento entre o instante 5 e o instante 10, aí perto de 6 minutos, por aí assim, mas, enfim, entre 5 e 10, atinge-se o equilíbrio químico. Professor, quer dizer que o equilíbrio químico é o momento em que quem estava sendo consumido deixa de ser consumido, por assim dizer. E quem estava sendo produzido deixa de ser produzido. A concentração deles deixa de variar. Exatamente. Pode até ser que o A continue sendo produzido, mas ele não vai mais ser produzido na mesma rapidez com que ele vinha sendo produzido antes. De tal maneira que a concentração dele não vai mais continuar aumentando. Pode ser que B e C continuem sendo consumidos, mas certamente vão ser consumidos numa proporção tal em que a concentração não diminui mais. Isso é equilíbrio químico, tá, gente? Existem várias formas de você enxergar o equilíbrio químico. Eu vejo essa forma gráfica como a melhor de todas. Porque na hora que você olha para os três gráficos e percebe o momento em que eles passam a ser paralelos, você pode cravar que ali é o equilíbrio químico. Ok, pessoal? Então, numa forma bem mais simples, bem mais direta. Professor, graficamente, quando começa o equilíbrio químico? Começa no instante em que os gráficos se tornam paralelos. Bacana, gente? Sim. Maravilha. Terceira pergunta. Determine as concentrações das substâncias envolvidas. Agora, muita calma, porque a gente vai começar a falar de números, né? Quando a gente começa a falar de números, geralmente complica. Quais as concentrações das substâncias envolvidas no equilíbrio? No equilíbrio. Então, olha só. Eu vou olhar para esse momento do equilíbrio e vou medir a concentração de cada uma das substâncias. Então, por exemplo, a substância A, na hora em que ela atingiu o equilíbrio, sabe qual é a concentração dela, Bia? 0,5. Não é verdade? Sim. A concentração B, na hora em que atingiu o equilíbrio, 0,3. E a concentração C? 0,1. 0,1. Muito bem. Pessoal, eu fiz questão de ressaltar esses valores, porque tem aluno que acaba interpretando erroneamente que na hora do equilíbrio as concentrações de todo mundo se igualam. Isso está errado. Não é assim que funciona. Eventualmente, pode até ser que alguma substância e outra tenham a mesma concentração no equilíbrio. Mas o que acontece em regra é que no equilíbrio, cada um vai ter uma concentração diferente. O que marca o equilíbrio é que essa concentração não pode mais mudar daí para frente. Mas quando esse sistema aqui atingiu esse equilíbrio, a concentração de A é maior do que a de B e a de B é maior do que a de C. Elas não são iguais entre si.
Tá claro isso? Então, nunca digam que no equilíbrio as concentrações são iguais. Não são. Não é regra. Tá bom? A regra mesmo é que no equilíbrio elas sejam diferentes. O que marca o equilíbrio, então, é que a partir do momento em que o sistema atingiu o equilíbrio, as concentrações não podem mais oscilar, nem para mais, nem para menos. Ficou claro isso? Tá ok, Bia? Sim. E aí, por fim, nós vamos escrever a equação química para essa reação, que a gente já sabe quem é produto, quem é reagente. E aí eu vou fazer aqui uma leitura para vocês da questão completa, do ponto de vista dinâmico, né? Assim, o que essa questão traz para a gente em termos de informações. Muita coisa, né, pessoal? Vou começar do final para o começo agora. A equação química da reação é essa aqui, ó. Vou destacar, me permitam aqui, ó. Por que a equação química, essa parte é bem importante. Então, concentrem aqui. Por que essa reação química tem essa equação? 3B mais 4C igual a 5A. Primeiro, devo dizer assim, que essa equação representa um processo reversível e em equilíbrio. Como é que eu sei disso? Pelas duas setas em sentidos opostos cortadas ao meio. Quando aparecer essa moça aqui, se lembre desse detalhe. Isso significa que esse sistema está em equilíbrio, tá, pessoal? Então, essas duas setas... Tio, Pois não. por que 4C? Pronto. Vamos lá. Muito boa a sua pergunta. Por que 3B, por que 4C? A ideia aqui é a seguinte. Vamos voltar ao gráfico. Até atingir o equilíbrio, ela pulou de 0 para 0,5, não foi? Sim. Ou seja, A aumentou, vamos colocar assim, 5 vezes. Né? Já B, que era 0,6, caiu para 0,3. Então, compare o aumento de A com a redução de B. O A aumentou de 0 para 0,5. 5 de aumento. O B caiu de 0,6 para 0,3. 3 de queda. O C caiu de 0,5 para 0,1. 4. Tá vendo onde é que os números estão aparecendo? Ó? Ou seja, o aumento de A é proporcional a 5, em números inteiros. O aumento de B, a queda de B, aliás, é proporcional a 3. E a queda de C é proporcional a 4. Entendi. O gráfico é tão bom, Bia, que até essas coisas ele esclarece. Isso aqui, se você fosse fazer um sistema de equações para encontrar esses números, ia ser um trabalho absurdo. Mas o gráfico está bem claro. Ele está mostrando que, em outras palavras, o aumento de A é bem mais intenso proporcionalmente, por exemplo, do que as quedas de B e C. Enquanto o aumento de A é proporcional a 5, a queda de B é proporcional a 3 e a queda de C é proporcional a 4. Isso por quê? Porque o A aumenta de 0 até 0,5, o B cai de 0,6 para 0,3, por isso que é proporcional a 3. E o C cai de 0,5 para 0,1, portanto, proporcional a 4. Beleza, gente? Então, aqui, ó, uma vez determinados os reagentes de produto, considerando que, de acordo com o gráfico, o consumo de 0,3 mol de B corresponde ao consumo de 0,4 de C e a formação de 0,5 de A, podemos representar a equação dessa forma. O professor, não podia ser 0,3B mais 0,4C igual a 0,5A? Não deve ser escrito dessa forma. Os números que representam os coeficientes devem ser números inteiros.
Tá bom, gente. É uma regra que deve ser seguida. Os números que representam os coeficientes estequiométricos devem ser números inteiros. Pronto. Essa equação que representa o processo, ela vai ser o nosso guia. Para onde nós formos, nós temos que levar essa equação. Cada processo tem a sua equação, tem o seu gráfico, tem a sua história. Qualquer coisa que eu precise responder agora, eu vou usar essa equação como referência. Esses números também. Tá bom, gente? Então, as respostas que a gente deu antes, elas são respostas qualitativas. Eu olho para o gráfico e percebo quem é o reagente e o produto. Eu olho para o gráfico e percebo em que instante a reação química aconteceu, o equilíbrio químico aconteceu, melhor dizendo, tá certo? Sei, inclusive, do gráfico, quais as concentrações de todos os membros da equação. Então, o gráfico, ele me traz essas informações visualmente. A partir daí, é um terreno onde eu vou ter que utilizar ferramentas matemáticas, mas o gráfico, a princípio, ele é muito útil para isso, para responder questões como essas. Professor, e a questão 4? Vamos ver a questão 4, então. Considere uma reação química reversível em que dois reagentes se transformam em um único produto. Poderia ser, inclusive, essa, né? Dois reagentes se transformando em um único produto. Essa poderia ser um exemplo para a gente seguir. Das ilustrações apresentadas, qual a que melhor representa essa transformação no equilíbrio químico? Então, gente, vamos à primeira resposta, né? Aqui eu tenho a ilustração 1 e logo em seguida a ilustração 2. Na ilustração 1, os reagentes, aqui em verde e azul, eu noto uma coisa. Não tem produto. Não tem produto. Exatamente, Bia. Eu bati o olho aqui e vi, só tem reagente e produto. Então não houve ainda o processo. O processo não se deu. Mas na ilustração seguinte, na ilustração B, eu tenho reagente, mas eu também tenho produtos. Olha aqui, isso aqui é um produto. Parte veio desse reagente e parte veio daquele. Então eu tenho reagente, produto. Reagente, produto. Reagente, reagente. Ou seja, eu ainda tenho muito reagente, mas eu já tenho produto. Então, a ilustração 2 representa a coexistência, a existência simultânea de três substâncias diferentes. 2 reagentes e um produto. Tá tranquilo, né? Sim. Ok. Segunda pergunta. Supondo que para essa mesma reação um novo equilíbrio seja estabelecido a uma temperatura diferente. Então, professor, isso é possível? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, na segunda parte da aula. O que é que pode acontecer com o equilíbrio que já foi estabelecido para que ele seja alterado? Uma das coisas é mudar a temperatura do sistema reacional. Uma vez que você modifica a temperatura, você perturba esse equilíbrio, desestabiliza o sistema, e aí o sistema vai tentar outra vez se estabilizar. Então, você alterou a temperatura, você criou um novo equilíbrio químico com rendimento maior. E aí eu quero uma ilustração que represente essa nova situação. Porque aconteceu aqui o seguinte, viu, Bia? A minha reação está acontecendo, mas eu percebo uma coisa, ainda tem muito reagente e pouco produto. Você concorda comigo? Sim. Eu quero uma nova situação em que haja um aumento do rendimento. Eu quero um rendimento maior. Eu quero mais produtos proporcionalmente. Então, como é que seria? Vai diminuir os reagentes. Proporcionalmente vai diminuir reagentes e aumentar produtos. Poderia ser assim, vamos ver aqui. As cores estão muito parecidas, mas dá para a gente ver. Essas duas são iguais. Quando são iguais é porque é reagente, né? É. Então aqui é reagente, aqui ainda é reagente, mas aqui já é produto. Aqui também já é produto, cores diferentes. O rosa aqui está mais acentuado. Aqui ainda é reagente, mas aqui já é produto. Aqui ainda é reagente, mas aqui já é produto. Então, nesse segundo
quadro, nessa segunda imagem, eu percebo, não é que os reagentes tenham deixado de existir, eles continuam existindo. Mas a proporção entre reagentes e produtos agora virou. Se você olhar bem, tem esse tipo de reagente tem só 2 moléculas. Esse tipo de reagente tem só 2. E eu tenho 4 de produto. Ou seja, eu tenho o dobro de produto em relação aos reagentes, vistos individualmente. Então, isso aqui é o que nós vamos ver agora. O que eu posso fazer para que essa situação aconteça? Já que uma das razões de eu estudar isso aqui é justamente essa, aumentar o rendimento do processo. Então, eu percebi que o rendimento do processo não estava adequado. Então, eu vou aumentar o rendimento do processo. Como é que eu faço isso? Ok? Então, essas 2 questões foram necessárias, pessoal, para a gente retomar o assunto, o equilíbrio, e pautar o nosso tema dessa segunda parte da aula, desses últimos 15 minutinhos de aula. Nós queremos entender por que é que as reações que já estão em equilíbrio podem ser desestabilizadas. Vamos usar um termo técnico. Como é que eu posso perturbar o equilíbrio de uma reação? Beleza? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar a partir de agora. Me permitam aqui ir direto a uma reação para servir essa reação de exemplo para nós. O tema é esse aqui, perturbações do equilíbrio químico. Não vai dar para a gente esgotar esse tema hoje, evidentemente é um tema longo, mas eu vou começar por aqui. Eu vou dar um salto aqui só para mostrar para vocês uma reação que vai ser o nosso referencial. Aqui eu tenho amônia sendo produzida a partir de 2 gases, nitrogênio e hidrogênio. Essa reação era muito famosa, é a síntese da amônia. Vocês já vão entender por que essa reação é tão famosa. Aqui eu tenho visivelmente um sistema em equilíbrio, né? Toda vida que aparecerem essas 2 setinhas paralelas, em sentidos contrários, cortadas ao meio, sistema em equilíbrio, tá bom? Então isso significa dizer que coexistem nitrogênio, hidrogênio como reagentes da primeira reação e a amônia como produto da reação, como terceiro membro do processo. Bom, gente, a questão aqui histórica, né, vale a pena contextualizar, é a seguinte. Até o começo do século passado, quando se queria fazer um tratamento de solo, um melhoramento do solo, aumentar a produção, você tinha que extrair minério, que era a matéria-prima do fertilizante, e isso custava caro, tinha toda uma logística, nem todos os países tinham acesso a essas fontes de minerais, e a consequência disso era que o alimento era escasso, a produção era pequena, e muita gente passava fome, não porque houvesse tanta desigualdade social, até havia também, mas porque não tinha alimento para todo mundo mesmo. Então, a fome até o começo do século XX, a fome era muito em função da pouca produção de alimento por uma população mundial que crescia assustadoramente. Só que no começo do século XX, esse jogo virou. Tá? Vocês vão ver aí nas aulas de história. Aqui não é uma aula de história, eu estou só contextualizando. Que aconteceu uma virada nesse jogo na Alemanha, no começo do século passado, graças à pesquisa de um cara chamado Fritz Haber. Esse sujeito, ele pensou na seguinte ideia: rapaz, amônia é a matéria-prima dos fertilizantes. Será que eu consigo produzir amônia em laboratório para deixar de ter que extrair o fertilizante de rochas, a matéria-prima do fertilizante? Então ele começou um processo longo de pesquisa que redundou num sucesso extraordinário, pessoal. Em poucos anos de pesquisa, ele conseguiu produzir, aqui tem um número bastante significativo para vocês terem ideia como isso foi multiplicado. A síntese da amônia, ela foi estudada por Fritz Haber, só que ela apresentava um rendimento muito baixo.
e o processo não era economicamente viável. Ele estudou durante muito tempo essa síntese, estudou os fatores que influenciariam o equilíbrio químico, aplicou esses fatores da forma correta, e aí aconteceu o seguinte: ele multiplicou a produção da amônia. Aqui tem um número, ó. Bem, aqui tem um número, ó. Ele iniciou a pesquisa em 1904, tá certo? Ele levou 5 anos para alcançar o objetivo. E aí, com a ajuda do Karl Bosch, outro engenheiro alemão, ele conseguiu, em 1912, produzir mais de 1 tonelada de amônia em um único dia. Então, isso aqui foi um fenômeno, assim, que revolucionou a agricultura no século XX. Porque como a amônia... Foi ele que inventou o nitrato de amônia. Na verdade, ele não inventou o nitrato, né? O nitrato de amônio é um mineral que existe muito em rochas no subsolo. É aí que está. O nitrato de amônio, ele era extraído de rochas, especialmente aqui na América do Sul, no Chile, por exemplo, tem muitas jazidas desse minério. Ele era extraído de rochas e utilizado para a fabricação de fertilizantes. O que o Haber fez foi produzir amônia em laboratório e com a amônia ele sintetiza o nitrato de amônio. Tá certo? Então ele consegue fazer o que se fazia antes, só que não precisa mais extrair do subsolo o nitrato de amônio. Ele não inventou... Ou seja, ele refinou. Exato, ele não inventou o nitrato, mas ele inventou um caminho alternativo para a produção do nitrato de amônio. Entendeu? Entendi. Ou seja, hoje ninguém precisa mais ir fazer escavações no solo para achar nitrato de amônio. Você produz tudo em laboratório. E aí, pessoal, esse processo, vocês vão ver isso no livro de história, vocês podem até fazer uma pesquisa sobre isso na internet, é muito interessante porque esse processo, ele abre o campo para uma revolução agrícola no século XX. Como eu disse para vocês, até o início do século XX, a fome poderia ser colocada na conta da baixa produção agrícola e do aumento populacional exagerado. Mas a partir do século XX, se alguém passou fome, foi por conta da desigualdade de distribuição de comida, porque com os fertilizantes artificiais, a quantidade de fertilizantes e a qualidade, dá para produzir comida para todo mundo e sobra. Tanto é que a Alemanha, ela vai enfrentar, depois desse período aqui, 2 guerras sucessivas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nas quais ela é praticamente destruída em ambas as guerras, e ela se recompõe, porque os alemães dominaram essa produção de fertilizantes na metade do século. Só a partir da segunda metade é que os outros países começaram a se apropriar dessa tecnologia. Então, os alemães tinham não só a fórmula de fabricação de fertilizantes em larga escala, como também de insumos para a indústria bélica, porque vocês viram lá nessas reportagens sobre o acidente no Líbano, que esse nitrato de amônio, daqui a pouco eu falo por que é amônio uma hora e amônia outra hora. O nitrato de amônio, ele é matéria-prima tanto para fertilizante, como é matéria-prima para artefatos bélicos, né? Para artefatos usados em guerra e tudo mais, explosivos. E então, a Alemanha então saiu fortalecida, né, com essa pesquisa aqui. E esse exemplo do Fritz Haber, a síntese do nitrato da amônia, né, é muito explorado em provas, é muito explorado, até em provas de história você vai encontrar essa referência a Fritz Haber. É um dos grandes momentos assim da história da química, né? Especialmente do ponto de vista industrial. Deixa eu te explicar por que uma hora eu falo em nitrato de amônio e outra hora eu falo em amônia. Vou te explicar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, se eu usar essa substância NH3,
Essa substância leva o nome de amônia. É um gás. Amônia. Só que essa substância NH3, ela pode se converter em um cátion, em um íon positivo. Esse íon positivo, ele é chamado amônio. Deixa eu escrever ele aqui em letras maiores. Então, se eu escrever assim, ó, se eu escrever NH3, eu estou escrevendo a fórmula da amônia, que é um gás, que é esse que o Fritz Haber sintetizou. Se eu escrever NH4 e colocar um sinal de mais, não é mais de amônia que eu estou falando. Eu estou falando agora de quê? Do cátion derivado da amônia. Esse cátion é chamado amônio. É uma confusão que o pessoal faz muito. Ó. Então, a substância que o Fritz Haber sintetizou em laboratório é a amônia, NH3. O cátion derivado da amônia, quando a amônia ganha uma carga positiva e mais um hidrogênio, é o amônio. Por isso que a fórmula que vocês vão ver lá, que causou todo aquele problema no Líbano, é o NH4 mais, ok? Que é quando esse cátion se junta, aqui para a gente mostrar o serviço completo, né? Gostei da sua observação, porque às vezes as pessoas passam batido aqui, ó. Ó. Quando o cátion amônio NH4+, encontra com o íon negativo, o ânion NO3-, já deve ter visto essa equação em algum lugar, ele vai formar o NH4NO3. E essa substância aqui é o nitrato de amônio. Observe que é amônio, não é nitrato de amônia. É o nitrato de amônio porque ele deriva do íon amônio. A amônia é só o NH3. Então, a substância que estava armazenada indevidamente lá no Líbano e causou todo aquele acidente é o nitrato de amônio. Beleza? Só um parênteses aqui para a gente não deixar passar essa informação. Pois bem, gente, então, dada essa informação histórica que eu queria trazer para vocês, só para ressaltar aqui a importância de você estudar os fatores que podem perturbar o equilíbrio químico. Como é que o Fritz Haber conseguiu essa façanha? Olha esse gráfico aqui, ó. Olha esse gráfico aqui. Ainda dá tempo para a gente ver isso aqui. Esse é um gráfico tridimensional, bem difícil de interpretar, mas assim, dá para a gente entender aqui qual foi a façanha que o Fritz Haber conseguiu. Aqui eu tenho a pressão do sistema e a temperatura. E num outro momento do gráfico, eu tenho o percentual de rendimento da reação no equilíbrio. Significa o seguinte, se você tiver temperatura de 600 e pressão de 200, você vai ter um rendimento de 8,8%. Alterando a temperatura e a pressão do sistema reacional, você vai melhorando esse rendimento. Ó. Ele vai aumentando para 12,9, para 16,9, depois vai aumentando para 18,9. Se você chegar aqui numa pressão de 500 e uma temperatura de 400, você consegue um rendimento de até 60,6%. Então, o que o Fritz Haber fez? Ele analisou todos os fatores que alterariam, perturbariam o equilíbrio, até que ele encontrou uma situação ideal na qual o rendimento da produção de amônia seria o maior possível. Então, a aula de hoje é praticamente para mostrar a vocês como é importante conhecer os fatores que podem perturbar o equilíbrio, tá bom? Então aqui, ó,
em um equilíbrio químico, a possibilidade de favorecer uma das reações. Ou seja, é possível, por exemplo, aumentar a quantidade de produto formado e melhorar o rendimento de um processo. Para isso é necessário conhecer o valor e a expressão da constante de equilíbrio. Por isso que quando eu falei da constante de equilíbrio na aula passada, eu falei assim, pessoal, isso aqui é um dos temas mais importantes desse tópico, porque conhecendo a constante de equilíbrio, nós poderemos fazer tanto a previsão do momento em que o equilíbrio virá, como da eventual possibilidade de favorecer uma das reações. Então, aí tem a historiazinha do Fritz Haber, que vocês podem conhecer melhor nos livros de história. E na próxima aula, na aula de quarta-feira, eu vou entrar especificamente nesse tema aqui, ó, o quociente da reação. O quociente da reação vai ser um dos fatores que vai fazer com que a gente entenda direitinho como interferir no equilíbrio e favorecer uma das reações, de acordo com a nossa conveniência e a nossa necessidade. Beleza, gente? Tá dado? Beleza, tio. Entenderam? Beleza? Sim. Façam uma pesquisa daqui até quarta-feira sobre esse cara, Fritz Haber. Vocês vão ver que gênio foi esse cara. Esse cara salvou a humanidade por um tempo, né, de morrer de fome. Gente, obrigado pela participação de todo mundo. Valeu, Bia. Sempre muito bom encontrar vocês. Quarta-feira, 10 horas. Combinado? Certo. Beijo para todo mundo. Obrigada, tio. Eu que agradeço, gente. Bom final de semana para todo mundo. Até quarta. Até quarta.